Seja bem-vindos a mais uma história Amigos Noturnos. Não esqueça de curtir e se inscrever para ajudar a história a chegar em mais noturnos. A história da noite é O Espírito do Velho Barbudo, uma história de terror no hospital. Capítulo 1 Aparição do Espírito. O hospital estava mergulhado em silêncio, à medida que a noite caía sobre a cidade. Enfermeiras e médicos faziam suas últimas rondas, verificando os pacientes antes de irem para casa. Mas havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, um dos pacientes começou a gritar, chamando por socorro. Os funcionários correram para sua cama, mas quando chegaram lá, não havia nada que pudessem fazer. O paciente estava morto, e não havia sinais de violência ou doença que pudessem ter causado sua morte. E então, algo estranho aconteceu. Uma figura apareceu no quarto, um velho barbudo que parecia flutuar no ar. Ele olhou para os funcionários com olhos frios e vazios antes de desaparecer de vista. A equipe médica ficou chocada e perplexa com o que acabará de ver. Alguns acreditavam que haviam sido vítimas de uma ilusão, enquanto outros acreditavam que tinham testemunhado algo sobrenatural. Mas todos concordavam que algo estava acontecendo no hospital, e que precisavam descobrir o que era antes que outra pessoa morresse. Capítulo 2 Assombração Noturna. Após a aparição do espírito do velho barbudo, a equipe médica ficou ainda mais cautelosa e atenta a qualquer sinal de atividade estranha no hospital. Eles começaram a notar coisas estranhas acontecendo à noite, quando o hospital estava vazio e silencioso. Enfermeiras relataram ouvir passos ecoando pelos corredores, mas quando olhavam, não havia ninguém lá. Pacientes acordavam com a sensação de alguém sentado ao lado de sua cama, mas quando acendiam as luzes, não havia ninguém lá. Alguns até relataram ver a figura do velho barbudo pairando acima deles, olhando para baixo com olhos frios e vazios. A equipe médica começou a ficar cada vez mais preocupada com a segurança dos pacientes e funcionários. Eles decidiram manter vigilância noturna para tentar descobrir o que estava causando essas assombrações. Na noite seguinte, um grupo de enfermeiras e médicos se reuniram para vigiar o hospital. Eles andavam pelos corredores silenciosos, observando atentamente qualquer sinal de atividade estranha. E então, de repente, eles ouviram passos vindo de um dos quartos. Eles correram para lá, mas quando abriram a porta, não havia ninguém lá. E então, eles viram algo ainda mais assustador, a figura do velho barbudo pairando no ar, olhando para eles com olhos frios e vazios. A equipe médica ficou paralisada de medo, mas logo se recuperou e decidiram investigar mais profundamente o que estava acontecendo no hospital. Eles sabiam que precisavam descobrir a verdade sobre o espírito do velho barbudo antes que fosse tarde demais. Capítulo 3 Segredos do Passado. A equipe médica começou a investigar a história do hospital, tentando encontrar alguma pista sobre o espírito do velho barbudo. Eles descobriram que o hospital fora construído em cima de um antigo cemitério, e que algumas das sepulturas haviam sido removidas sem o devido respeito. Eles também descobriram que havia um velho médico que trabalhará no hospital havia muitos anos, um Dr. Johnson, que havia sido despedido por conduta inapropriada. Ele foi acusado de praticar experimentos ilegais e inumanos em pacientes, e havia desaparecido sem deixar rastro. A equipe médica começou a suspeitar que o espírito do velho barbudo poderia ser o Dr. Johnson, que havia retornado para se vingar do hospital e das pessoas que o haviam despedido. Eles decidiram continuar investigando para descobrir a verdade. Eles começaram a entrar em contato com antigos pacientes e funcionários, tentando descobrir mais sobre o Dr. Johnson e suas atividades no hospital. Eles ouviram histórias horripilantes sobre os experimentos que ele havia realizado, e sobre como ele havia tratado seus pacientes com crueldade e desrespeito. Enquanto investigavam, eles começaram a notar que as aparições do espírito do velho barbudo estavam se intensificando. Eles começavam a acontecer com mais frequência e com mais intensidade, e a equipe médica sabia que precisava encontrar uma solução antes que algo pior acontecesse. Capítulo 4 Enfrentando o Medo. A equipe médica começou a se preparar para enfrentar o espírito do velho barbudo. Eles sabiam que precisavam encontrar uma maneira de acalmar o espírito e colocá-lo para descansar de uma vez por todas. Eles começaram a estudar técnicas de expulsão de espíritos e a se preparar para uma possível confrontação.
Eles se armaram com símbolos sagrados e ferramentas para banir espíritos, e treinaram para manter a calma e a determinação durante uma possível aparição. No entanto, mesmo com toda a preparação, a equipe médica ainda estava assustada com a possibilidade de enfrentar o espírito. Eles sabiam que era uma tarefa perigosa e que podiam ser gravemente feridos se não fossem cuidadosos. No entanto, eles sabiam que não tinham escolha. Eles não podiam deixar que o espírito continuasse a assombrar o hospital e colocando vidas em risco. Eles decidiram enfrentar o medo e fazer o que precisava ser feito. E então, no meio da noite, quando o hospital estava silencioso e vazio, o espírito do velho barbudo apareceu mais uma vez. A equipe médica se preparou para o confronto, mantendo a calma e seguindo suas técnicas de expulsão. Eles conseguiram banir o espírito, colocando finalmente para descansar. A equipe médica respirou aliviada, sabendo que haviam vencido o medo e salvado o hospital de mais assombrações. Eles sabiam que ainda havia muito a ser descoberto sobre o espírito do velho barbudo, mas estavam felizes por terem conseguido pôr um fim à sua ameaça. Capítulo 5 – Desvendando a Verdade. Com o espírito do velho barbudo finalmente banido, a equipe médica começou a investigar ainda mais profundamente a história do hospital e do Dr. Johnson. Eles sabiam que havia muito mais a ser descoberto sobre o espírito e suas motivações. Eles começaram a vasculhar arquivos antigos e documentos, tentando encontrar qualquer informação sobre o Dr. Johnson e seus experimentos. Eles também entraram em contato com antigos pacientes e funcionários, tentando descobrir mais sobre o que havia acontecido no passado. E então, finalmente, eles descobriram a verdade. Eles descobriram que o Dr. Johnson havia sido responsável por muitos dos experimentos cruéis e inumanos que haviam sido relatados. Ele havia usado pacientes como cobaias em suas pesquisas, sem se importar com o sofrimento que causavam. Eles também descobriram que o Dr. Johnson havia sido responsável pelo desrespeito às sepulturas no cemitério, removendo-as sem o devido respeito para dar lugar à construção do hospital. Eles entenderam que o espírito do velho barbudo havia sido o espírito dos pacientes e entes queridos que haviam sido desrespeitados e maltratados pelo Dr. Johnson. Com essa descoberta, a equipe médica sentiu-se triste e envergonhada pelo que havia acontecido no passado e decidiram fazer algo para consertar isso. Eles organizaram uma cerimônia para honrar os pacientes e entes queridos que haviam sido desrespeitados e maltratados, e fizeram um compromisso de nunca mais permitir que algo parecido acontecesse novamente. E assim, finalmente, o espírito do velho barbudo encontrou paz e o hospital encontrou a paz também. A equipe médica aprendeu uma lição valiosa sobre a importância do respeito e do cuidado com os pacientes e prometeu honrar essa lição para sempre.